Natal, do espírito Irene Pinto, psicografado por Francisco Cândido Xavier, do livro Antologia Mediúnica do Natal. Natal, grande bolo à mesa, árvore linda em festa, o brilho da noite empresta regozijo ao coração. É como se a natureza trouxesse Belém de novo para os júbilos do povo em doce fulguração. Tudo é bênção que se enflora, de envolta na melodia da luminosa alegria que te beija e segue além. Mas se reparas lá fora o quadro que tumultua, verás quem passa na rua sem ânimo e sem ninguém. Contemplarás pequeninos de faces agoniadas, pobres mães desesperadas, doentes em chaga e dor, e ajudando aos peregrinos da esperança quase morta, talvez enxergue à porta o Mestre pedindo amor. É sim, é Jesus que volta, entre os pedestres sem nome, dando pão a quem tem fome, luz das trevas, roupa aos nus. Anjo do céu sem escolta, embora a expressão serena, tem nas mãos com que te acena os tristes sinais da cruz. Natal, reparte o carinho que te envolve a noite santa, veste, alimenta e levanta o companheiro a chorar. E na glória do caminho, dos teus gestos redentores, recorda por onde fores que o Cristo nasceu sem lar. Meus queridos amigos, nós estávamos ali no intervalo, fomos ali até a cozinha do irmão Fego e assistimos uma cena luminosa, radiante. Dezenas ali de voluntárias que acordaram muito cedo, às 5 da manhã, estavam lá na feira para pedir legumes para que elas pudessem fazer a sopa e que elas distribuem nos hospitais públicos para aqueles acompanhantes que vêm de toda parte sem dinheiro, sem recursos e muitas vezes passando por muitas privações, além do sofrimento do ente querido doente. Então a gente vai, não é? Como a doutrina espírita é capaz de mudar os corações. Como esse trabalho é importante. De que adianta a gente se iluminar e continuar, não é? Egoísta, continuar fechados em nós mesmos, enquanto que Buda, e eu sempre digo nas palestras, que a iluminação de Buda não aconteceu debaixo da árvore bó, uma figueira, não. Ali ele meditou, ali ele racionou, não é? Fez todo o raciocínio sobre como, não é? Encontrar a iluminação. Mas foi quando ele deixa então aquele instante e sai para pregar ao mundo a mensagem do desapego, do amor, da compaixão, das virtudes, da retidão. Ali sim ele se iluminou. Quando ele estava na árvore só teve, não é? A faísca, mas a gente tem que ficar incendiado como a brasa, não é? Como os profetas de Israel falavam, a gente tem que estar inspirado então por esse momento de iluminação, pelos Espíritos amigos, para levar aos corações a mensagem. Então hoje a gente também vai falar um pouquinho sobre a caridade da divulgação, porque às vezes a gente está fazendo espiritismo só para espíritas, e se a gente sabe que esta árvore é boa, que o seu fruto é bom, nós deveríamos estar levando para tantos corações. Meus amigos, quantas pessoas cometendo suicídio? Uma por minuto no planeta. Quantas pessoas cometendo aborto sem saber das consequências orgânicas, psicológicas, psiquiátricas, obsessivas, né, espirituais e reencarnatórias daquele ato. Quantas mães com a vida destroçada por um filhinho que ele é arrebatado pelas garras da morte. Quantas pessoas sofrendo no materialismo, buscando as drogas
porque não tem uma razão para viver. Então, um passo muito importante, além de nós nos doarmos, não é, para as causas humanitárias, é sem dúvida alguma, como nós falamos, a compaixão branca de levar fé, esperança e imortalidade. Então, no movimento espírita circula uma frase atribuída a Emmanuel, de que a maior caridade que se pode fazer o espiritismo é a sua divulgação. Eu não sei se ele falou isso, não temos registrados em livros, mas certamente ele concorda, porque nunca se manifestou para criticar. E no livro Estude Viva, no capítulo 40, ele vai nos dizer que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. E a primeira divulgação é através da nossa autotransformação, da nossa iluminação. Quando as pessoas da nossa família, do nosso trabalho percebem que a doutrina espírita nos faz bem, que nos deixa mais serenos, mais felizes, mais tolerantes, mais compassivos, ela vai percebendo, olha, tem alguma coisa diferente com essa pessoa. Mas às vezes a gente fica se escondendo, não diz nem que é espírita, o povo nem sabe. Tem gente que pergunta, você é espírita? Sou. Você é espírita? Aí a pessoa, sou. Mas você é espírita mesmo? Aí a pessoa não é assim, simpatizante, né? Já daqui a pouco ela nem sabe se é espírita mais. Com medo. Você já viram algum evangélico dizer que é simpatizante do evangelismo? Do protestantismo? Não tem. Então Jesus já nos falava, não é? Aliás, um anjo enviado para João, segundo as tradições no Apocalipse, que na carta a Laodiceia, que ou quente ou frio, morno eu vos vomito. Eu não aceito. Então a gente não pode ser tão morno. Para a doutrina espírita ser mais divulgada, se cada um influenciar, falar bem da doutrina, não é? No seu ciclo de amizade, 10, 20 pessoas, olha quantos estariam recebendo essa mensagem. Mas a gente tem vergonha. Claro que a gente respeita, não vamos estar correndo atrás de prosélitos, mas vamos compreender a importância de divulgar os eventos, divulgar os bons livros espíritas, divulgar, não é, a TV do Conselho Espírita Internacional, ajudar a Casa Espírita financeiramente, por que não? Claro, Jesus não foi contra o dízimo, ele comenta o dízimo do hortelã, do cominho, e não critica, critica a atitude dos fariseus. Ele vai dizer que o óbolo da viúva pobre, ela doou mais do que todos os outros que eles se encontram. Ele elogia a doação de quem não podia ajudar. Então, Divaldo Pereira Franco esteve certa vez em Brasília, em 2005, e fez uma palestra na sede da Federação Brasileira para os coordenadores, os trabalhadores espíritas. E ele disse, meus amigos, a missão do espiritismo não é combater a miséria social do planeta. A fome, a miséria. Não é essa a missão do espiritismo. A missão do espiritismo é combater a miséria moral, que é o nosso orgulho, é o nosso egoísmo, a nossa indiferença, não é? Todos os nossos problemas. Porque a miséria social é consequência da miséria moral. Se nós tivermos uma sociedade mais esclarecida, mais fraterna, menos egoísta, nós não teríamos tantas desigualdades. Então, a gente tem essa condição de poder ajudar mais a doutrina, e podemos e devemos auxiliar. Então ele diz assim, que este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então às vezes a gente está sem praticar, não é? Então praticando o bem, a caridade, e levando essa doutrina, não é, para muitos corações, nós vamos estar fazendo como ele fez, porque ele nos ordenou, e o Espírito Verdade, que muitos defendem ser o próprio Cristo, vai nos dizer, ide e pregai. É uma ordem, é para a gente ir pregar, não é só para ficar aqui no centro espírita esperando o povo vir, não. Eu morro de inveja dos testemunhos de Jeová, porque eles vão de porta em porta e batem lá. Pois não, quem é? Eles dizem, testemunho de Jeová. Podemos ler uma passagem da Bíblia para vocês, podemos orar daqui na sua casa. A gente faz isso? Não é? A gente não tem nenhuma TV espírita, nenhum programa de rede aberta, só o Transição, e ele não passa em rede aberta em todas as cidades do Brasil. Então a gente tem que fazer mais, ajudar o Conselho Espírita Internacional na tradução dos livros,
Porque o Brasil é o maior país espírita do mundo por causa de Chico Xavier, por causa dos 50 milhões de livros espíritas que já foram publicados aqui, por causa de tantos outros missionários também, e por causa de que a gente, teve a vida, o exemplo e os fenômenos produzidos por Chico Xavier, que chamou a atenção de todo o país, toda a nação brasileira, não é? Então, é muito fácil às vezes a gente colocar uma camisa com o nome Jesus, né? É muito fácil andar com Jesus no peito, mas tem que ter muito peito para andar e falar de Jesus. Precisamos falar de Jesus, não é? Então, a gente ter essa consciência também, né? Que 1 grama de ação vale mais do que 1 tonelada de palavras, não ficar com sentimento de culpa e lembrar na questão número 1000 do Livro dos Espíritos que somente por meio do bem se repara o mal. Não é pelo sofrimento, não é pelo remorso, não, é pelo bem que a gente faz. E a questão 770 deste mesmo livro vai dizer que a melhor forma de expiação é fazer a maior soma de bem do que mal que não seja possível. Então a gente está aí, vendo o exemplo do Chico Leite, do nosso querido Luiz, lá do Campo do Brito Espírita, né? A cidade toda comentando um evento espírita, cidade pequenina, e muitas casas aqui ajudando. Então vamos ajudar a federação, ajudar os eventos, participar, divulgar, não é? Se cada um se engajar, a gente vai poder fazer muito mais, não é? Porque nós seremos ajudados no mundo espiritual, diz Emmanuel, do mesmo modo que nós ajudarmos aqui na Terra. Então a gente vai conquistar muitos amigos no mundo espiritual. Então, meus amigos, a gente relacionou aqui o mínimo a fazer para a gente buscar esse autoconhecimento, essa iluminação, que a iluminação aqui está tão grande, vocês estão com tanta luz que não dá para ver o data show, né? Então, o conhecimento e autoconhecimento, vigiai e orai, o amor e o auto-amor, a caridade, o perdão e o auto-perdão, porque não é só o auto-amor, tem que ter também o amor. Aquelas disciplinas que nós comentamos, sobretudo a do pensar, do falar e do agir. Questão dos relacionamentos, a gente desenvolveu os nossos relacionamentos, não é? Não ser tão egoísta, tão egocentrista. O trabalho voluntário, as atividades edificantes, as boas leituras, não é? Os bons estudos, as palestras, a gente tem a oportunidade, não é? De estudar. Cuidar do corpo e do espírito. A meditação, que nós vimos aqui, é fundamental também no processo de autoiluminação. E tem uma historinha aqui que eu vou deixar para o final. Então a gente vai agora para a parte de iluminação interior. E lembrando, não é, que Jesus era a luz do mundo, é a luz do mundo. E que na revista espírita, os benfeitores do mundo espiritual vão dizer que Jesus é um Cristo. Ou seja, é o espírito que se encontra na mais elevada hierarquia dos espíritos puros. Então a gente não tem consciência da grandeza de Jesus, do seu amor, e que Ele nos reconhece ainda como criancinhas, porque somos ainda crianças espirituais. Está lá também em Paulo, nas suas epístolas, ele vai dizer: não vos alimentei com manjar, mas com leite, né? Não foi com pudim, foi com leite, porque ainda sois crianças espirituais. Somos ainda crianças, estamos evoluindo. Então, ter essa misericórdia conosco, essa paciência também, não é? Porque esse perfeccionismo, às vezes, é fruto de orgulho. E a gente sabe, não é, que o orgulho também às vezes a gente vai querer fazer muito. Porque leu lá na questão 642 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se bastará o homem não praticar o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura, o que é que os Espíritos dizem? Não basta não fazer o mal. O homem deve fazer o bem no limite de suas forças, porque ele responderá pelo mal que surja da sua omissão no bem. Ou seja, se a gente podia fazer um bem e não fez, podia ter levado um livro espírita, podia ter levado um DVD, podia ter feito uma visita fraterna à pessoa. Mas o meu tio é alcoólatra, eu não vou dar dinheiro para ele que ele vai beber mais. Então pague o aluguel dele, pague uma cesta básica, não é? Saia para sair com ele, vá lá conversar com ele, tente arrumar um emprego. Então a gente tem meios de ajudar. E se eles às vezes, não é, desencarnam, a gente muitas vezes teve aquela parcela de responsabilidade. Mas o problema é essa questão de fazer o bem no limite de suas forças, porque tem gente que não tem limite,
Porque o orgulho faz a gente querer fazer caridade, mas a gente tem que fazer caridade, mas sem salvacionismo. Nós não somos salvadores da pátria, nem Jesus, não é? Tomou para si resolver todos os problemas do mundo. Não. Lembro que quando ele esteve aqui na terra, teve uma mulher que não era judia, ela era cirofenícia, ela vai ter com Jesus e diz: Senhor, salva minha filha que está muito enferma. Aí ele vai dizer: mulher, eu não vim senão para as ovelhas desgarradas de Israel. Ou seja, a minha missão é falar para o povo judeu, o povo hebreu, né? Os samaritanos também. Ou seja, ele tinha limites. A sua missão de 3 anos, ele tinha um propósito. Quem ia pregar para os gentios, para os romanos, não sei o que, era Paulo, não era ele. A missão dele era falar para o povo hebreu, naquela época. Mas aí ele vai dizer: e não é lícito eu tirar o pão da mesa dos filhos para dar aos cachorrinhos. Aí ela vai dizer: mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Ele se compadece, porque ele não era só justiça, ele era também misericórdia. É a lei de justiça, não é? De amor e caridade, como nós temos lá no Livro dos Espíritos. Aí ele vai dizer: mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme tu crês. Mas veja que até Jesus tinha limites, tinha metas, mas a gente quer fazer mais do que ele, né? Então, ter essa consciência, esse desapego do resultado, compreender qual é a nossa missão aqui. E a nossa missão às vezes é muito simples. Às vezes a nossa missão é ser mãe. Quantas mulheres não se realizam na maternidade, que é uma missão divina? Chico Xavier vai dizer que Deus concede o privilégio da maternidade para as mulheres. A gente não sabe o que é o valor de uma encarnação, de estar no mundo espiritual sofrendo muito e poder receber a vida neste planeta que está cada dia melhor, mais avançado em tecnologia, em ciência, em medicina, em conforto. Esquecer de todo o passado que nos atormenta no mundo espiritual e começar uma vida nova. É uma maravilha. Então tem mulheres que encontram a maternidade a principal razão de viver, de cuidar da casa, de cuidar do marido, né? Então, às vezes a nossa missão é simples, entre aspas, né? Porque cuidar de criança, a gente viu aqui, o bônus hora é contado em dobro, porque não é fácil, mas vale a pena, porque Deus recompensará grande e enormemente os pais que cuidarem de crianças difíceis, nos fala o Espírito Santo Agostinho, no capítulo 14, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, da ingratidão dos filhos para os pais. Então vejam que às vezes a gente está falando de autoiluminação, mas a iluminação é às vezes, primeiro, a autorrealização. Para essa iluminação acontecer, muitos de nós vamos ter que fazer esse trabalho, mas é um trabalho gradual, é lento. Então a gente vai se iluminando com o conhecimento, com o autoconhecimento. Vamos fortalecendo, não é? Introjetando isso, porque às vezes a gente conhece, mas não vive ainda. E vamos começar a exercitar a vivência do Evangelho de Jesus. Aí a gente vai começar a de fato se iluminar cada vez mais. Mas cada um pode iluminar-se, não é? Cada um de vocês que já tem a consciência da vida imortal, já tem uma luz, que já tem, não é? O conhecimento espírita já tem uma grande luz. Mas a gente precisa realmente viver como aqueles médiuns espíritas que Humberto de Campos diz que o mentor chega e diz: olha, vocês não vivem como espírito, vocês vivem como simples encarnados. Então a gente tem que ter essa consciência, e através do estudo, da repetição, do estudo continuado, não é? Como nos recomenda o próprio codificador no projeto 1861, no livro Obras Póstumas, a importância de um estudo continuado da doutrina espírita, para que a gente realmente acredite no que está estudando, para que a gente vivencie, não é? Então a gente vai ter Jesus como a luz do mundo, e vamos estudar algumas pessoas que Jesus auxiliou a alcançar a iluminação, não é? Nós escolhemos algumas, temos muito mais, mas por conta até do tempo a gente não vai poder falar de todas. Veja então a iluminação de Zaqueu, não é? Joana de Cusa, vamos falar de Pedro, de Estevão ou Gesiel, de Saulo de Tarso, vamos falar dos mártires do cristianismo primitivo, do escravo Rufo, que mais tarde reencarna como Eurípides Barçanufo.
de Francisco de Assis e Clara, de Joana d'Arc, de Jean Rus, que depois reencarna como Allan Kardec, de Bezerra de Menezes, de Chico Xavier, de Jerônimo Mendonça, do apóstolo João, o evangelista, que mais tarde retorna como Francisco de Assis. Então vamos ver. E, por final, Maria Madalena, que foi a maior transformação de todo o Evangelho. Então vamos ver em quanto tempo a gente consegue falar desses homens e mulheres maravilhosos, né? Há vários deles, né? Zaqueu, não é? A gente vai ver que Zaqueu era um homem muito rico, era chefe dos publicanos, era aquelas pessoas que compravam em asta pública, em leilão, não é? O direito de cobrar os impostos da cidade. E ficavam riquíssimos com isso, porque os romanos não queriam ter trabalho. Pega um judeu aí e coloca ele para cobrar os impostos. E muitos, não é, extorquiam, cobravam mais do que deveriam. E o que é que Jesus faz? Vê que Zaqueu já estava pronto para se iluminar. Do alto do sicômoro, quando Jesus passava com a multidão, ele vai dizer: Zaqueu, desce daí e apressa-te, porque hei de me hospedar em tua casa ainda hoje. E foi um escândalo, os próprios apóstolos ficaram cabisbaixos. Como é que aquele mestre que pregava a simplicidade, não é? A humildade, estava na casa de um homem extremamente rico e detestado pelos judeus porque era rico, era invejado. Aí Jesus vai ter com eles, nos narra Humberto de Campos, no livro Boa Nova, e vai dizer que, meus amigos, vocês acham que a missão do Evangelho é transformar a terra, o mundo, em um bando de mendigos miseráveis? Não, Zaqueu está ajudando muita gente. E vai conversar com ele, ele vai dizer: Senhor, eu tenho empregado pessoas que vêm de toda a região, da Síria, da Samaria, da Judéia, não é? Minhas fazendas estão produzindo muito. E ele vai dizer: bem-aventurado tu és, Zaqueu. Ele diz: Senhor, a partir de hoje, metade dos bens eu dou aos pobres. Jesus também o parabeniza. E por fim ele vai dizer: Senhor, tudo que eu tomei equivocadamente, restituirei em dobro para as pessoas que prejudiquei. Aí Jesus vai dizer: bem-aventurado tu és, Zaqueu, porque a salvação entrou na tua casa no dia de hoje. Então aquele homem, através do desapego, né, faz a grande transformação. E há quem diga que Zaqueu teria se tornado o 13º apóstolo, Matias, que ficou no lugar de Judas. É uma tese, né? A gente não tem certeza. Mas esse Matias, porque as pessoas costumavam mudar de nome quando se tornavam cristãs, ele vai dar a sua vida por Jesus, pregando o Evangelho em toda parte. Então vejam que grande transformação que Jesus operou em Zaqueu. Homem rico, poderoso e que vai dar sua vida para pregar o Evangelho. Joana de Cusa. Joana de Cusa era uma daquelas mulheres, como está lá em Lucas, que acompanhava Jesus, ela, Susana, Maria Madalena e outras, que o ajudavam com suas posses, com seus bens, que eram mulheres ricas. E ela vai, não é, se tornar cristã, vai se encantar com o ensinamento de Jesus. E lá no livro Boa Nova também Humberto de Campos narra, não é, a história de Joana de Cusa, em que ela então, não é, pergunta a Jesus se deveria abandonar o marido, que o marido era um homem muito rico, não é, farrista, que vivia então, não é, entregue aos prazeres materiais, a outras mulheres, ou se ela deveria pregar o cristianismo para ele e tentar convertê-lo. E ele vai dizer: não, Joana, permaneça com Cusa, porque mais tarde você terá condições de ajudá-lo. Ou seja, a missão dela era ajudar aquela alma, certamente querida, que estava ainda num processo pouco evoluído. E ela vai ter toda a resignação, ele desencarna, ela fica viúva, fica pobre com seu filhinho, e como era cristã, vai ser martirizada no circo romano. E quando os seus algozes vêm atear fogo e lhe perguntam se quer abjurar o nome de Jesus, ela não titubeia. Mas esse teu mestre só vos ensinou a morrer? Não, ele nos ensinou também a amar vocês. Então olha que mulher espiritualizada, como o Evangelho de Jesus é capaz, quando ele se torna realmente parte de nossa vida, de nos iluminar. Pedro, todos conhecem a história de Pedro. Pedro era um pescador, um homem de fé vacilante,
grosseiro, não é? Que cortou a orelha do soldado quando veio prender Jesus no momento da crucificação, que o antecedeu. E Pedro, caminhando sobre as águas, afunda a caminho da direção do Messias, porque a sua fé não era robusta. E apesar de ser um dos apóstolos mais próximos, né, Pedro, João e Tiago, ele ter presenciado coisas maravilhosas como a transfiguração no Monte Tabor, a presença de Elias e de Moisés, que vem conversar com Jesus, mostrando que a comunicação com os mortos, não é? Chamados mortos, não é errada. Se fosse errada, Jesus não teria feito. E ele mesmo conversava com os espíritos atrasados também. E o próprio Moisés, que houvera condenado, vem dar testemunho disso, além dele próprio ser médium, de ter um conselho de 70 anciãos que eram médiuns também. Aí Pedro está lá, não é, com Jesus, e ele vai dizer: ó Simão, os espíritos das trevas querem te tomar, mas eu rogarei ao Pai para que tua fé não desfaleça. Mas ó Simão, antes que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. Não, Senhor, nem que eu morra eu não farei isso. E quando na madrugada o galo canta, Pedro chora amargamente ter traído Jesus, tê-lo abandonado. Vejam que a gente tem momentos de quedas, mas em vez de cair em depressão e se suicidar, como aconteceu com Judas, segundo as tradições, Pedro faz a grande transformação. Ele se transforma em Cefas, a rocha, onde Jesus edificaria a casa do caminho para ajudar os necessitados entre Jerusalém e o porto de Jope. E ele vai então fazer essa grande transformação da caridade, de pregar o Evangelho, de atender os necessitados, de ser o intérprete, a transmissão dos ensinamentos de Jesus junto dos outros. Então vejam, não é? Vai pregar o Evangelho de Jesus e mais tarde ele vai ser condenado à crucificação. E ele, cheio então da inspiração dos espíritos superiores, ele vai pedir para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer como o seu mestre. Olha que transformação que Jesus é capaz de operar. Quando a gente conhece Jesus, e o Espiritismo nos ajuda a entender Jesus com muito mais clareza, com muito mais certeza, sem dogmas, sem mistérios, sem fanatismos, a gente tem essa oportunidade de nos iluminar como Pedro. Às vezes a iluminação nossa é a crucificação. O Espírito chega do lado de lá radiante, porque deu testemunho de amor por Jesus, como Bezerra de Menezes também, no dia 16 de agosto de 1886, no Salão da Guarda Velha, no Rio de Janeiro, lotado com cerca de 2.000 pessoas, médicos, intelectuais, políticos, e ele pede para subir à tribuna e vai falar demoradamente sobre a doutrina espírita e vai declarar-se publicamente espírita, o que foi um grande escândalo em sua época, porque as casas espíritas eram apedrejadas, os espíritas eram chamados de endemoniados, de bruxos, de loucos. E o gigante da caridade, um homem bom, probo, honesto, o médico dos pobres, vai testemunhar Jesus, porque ele lembrava do que o Cristo nos disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei e testemunharei diante do meu Pai que está nos céus. Então Bezerra nos dá essa lição. Há quantos anos, meus amigos? 1886 ele já fazia isso. 127 anos. Então vejam como nós podemos aprender com o exemplo desses homens a iluminação. Estevão, que vocês conhecem do livro Paulo e Estevão, romance escrito por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que era um judeu, irmão de Abigail, que adoece, né, num barco, porque estava cuidando de um homem muito rico, e como ele não desencarna, o homem lhe perdoa e manda soltá-lo, porque ele tinha sido preso para as galés romanas. E então ele tem
a oportunidade, chega até a praia, desfalecido, ardendo em febre, quando levam-no para onde? Para a casa do caminho. Ele vai lá conhecer Jesus. Os manuscritos que traziam o evangelho de Levi. E ele vai então fascinar-se com Jesus. Vai pregar, era um orador, cheio de amor, cheio de esperança, cheio de fé. Porque ele renascera depois que conheceu Jesus. Mas Saulo de Tarso, um homem orgulhoso, um doutor do Sinédrio, que perseguia os cristãos, não admitia o seu orgulho, o seu fanatismo, o seu fundamentalismo, não aceitava outra tese que não, de que o Messias seria um homem rico, poderoso, o Rei dos Reis, que conquistaria todas as nações. Como é que Jesus, um carpinteiro, que é crucificado no meio de 2 ladrões, como é que este homem é o Messias? Um feiticeiro. E aí Saulo, do alto da sua vaidade intelectual, avança contra aquele núcleo e acaba por conseguir o apredejamento de Estevão. Ele era noivo de Abigail, uma moça judia, cheia de encantos, uma mulher maravilhosa, que vivia pedindo a Saulo que buscasse o seu irmão Gesiel, que estava perdido. E ele envidava esforços, mas ele não sabia que Gesiel havia mudado de nome e agora era Estevão, um dos seus maiores inimigos. E no momento do apredejamento, Abigail não está presente, ela só chega mais tarde. Quando chega, vê o irmão já ensanguentado, já frágil, defender a Jesus até o final, respeitando Moisés, é claro. E aí ela vai ver, vai abraçá-lo, e ele vai dizer: Abigail, minha irmã, perdoe Saulo. Ele deve ser um homem justo e bom. Ele ama tanto a Moisés, quando ele conhecer Jesus, ele o amará do mesmo modo. E ela vai então abraçá-lo, vai cantar. E quando Saulo vê que a sua noiva é irmã de um cristão, ele a abandona. Não poderia desposar alguém que era irmã dessa seita criminosa. E lhe surpreende a serenidade de Estevão. Ao desencarnar, ele está tranquilo, ele está em paz, porque ele conhecera Jesus, a luz do mundo. Ele estava em paz. Ele sabia, como Jesus nos disse: meu reino não é deste mundo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e nós também poderemos vencer todas as dificuldades. Aí nós vamos ver agora Saulo, não é? Este homem orgulhoso, um doutor do Sinédrio, e que inicia a perseguição aos cristãos. Saulo, meus amigos, é o anticristo na acepção literal da palavra. Era quem perseguia o Cristo Jesus. E ele vai então no combate aos cristãos, apedreja Estevão e vai agora partir na direção de Damasco, onde havia um outro núcleo chefiado por Ananias, que houvera conversado com Abigail e que houvera lhe trazido a mensagem cristã. E ela, mesmo doente, enferma, deprimida, tuberculosa talvez, ela desencarna em paz, porque houvera conhecido Jesus. Ela já estava iluminada, somente de reencontrar o Evangelho do Cristo. Mas Paulo parte para Damasco, e em meio do caminho, Jesus se compadece dele. Ele aparece numa luz radiante que cega-lhe os olhos por 3 dias. E vai dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele, prostrando-se, vai dizer: Senhor, que queres que eu faça? Olha a entrega. Naquele instante, ele, depois de tantos testemunhos de Abigail, de Gesiel e tantos outros, ele vai começando a se converter.
E Jesus pede que ele vá até Damasco, que lá lhe seria dito o que fazer. E quem vai curá-lo da cegueira? Ananias é procurado por Jesus. Impõe suas mãos sobre Saulo. E ele, as suas escamas dos olhos caem. E ele então vai agora finalmente enxergar a luz. Mas ele vai para o deserto, vai meditar, vai orar, para poder estar pronto realmente para a missão. Abandonado pelo pai, pela família, perderam todos os seus títulos, ele vai lembrar da sua antiga profissão de criança, de tecelão, e vai pregando e ao mesmo tempo tecendo para poder ter a sua subsistência, e vai pregar pelo mundo. Pregou mais do que Jesus. Meus amigos, se ele ficasse com sentimento de culpa, ele não teria dado um passo sequer. Mas ele compreende o Evangelho de Jesus, que nos convida como os trabalhadores da última hora. Os espíritas, nós somos os trabalhadores da última hora. Vamos trabalhar somente 1 hora, a última hora do dia, e vamos receber o mesmo salário de quem começou há 10, a 20, a 30, a 40. Eu não vou dizer quantos anos tem que a Miriam, da Federação da Bahia, está no trabalho bem, para vocês não descobrirem a idade dela. Mas quem começar hoje vai ganhar o mesmo salário. Olha que proposta maravilhosa. Então ele lança a mão da charrua, não olha para trás e vai divulgar o Evangelho de Jesus. É apedrejado, perseguido, preso, condenado a 39 chibatadas, e ele então recebe o açoite, e naquele instante ele entra em estado de êxtase e percebe a presença de Estevão, de Abigail, e quando retorna, ele diz: agora vocês não podem mais me desprezar, porque agora eu trago em mim as marcas do Cristo. E sai pregando, e pregando. Saía da prisão para ir pregar, voltava para ser preso. Pegava o navio afundava, mesmo ele tendo avisado para não tomar aquele caminho. É pecado por serpentes venenosas e não falece. Prossegue incansavelmente pregando, vai a Roma, vai resgatar João, vai fazer um trabalho imenso pregando e construindo igrejas em toda parte. E aí ele vai um dia exclamar: já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Porque ele compreendeu, ele se iluminou, ele descobriu qual era a sua missão. Fora preparado, nascido na Grécia para dominar o grego, cidadão romano para ter o título, a proteção e o conhecimento também da língua. E a sua família era judia, então ele tinha o conhecimento profundo das Escrituras. Fora preparado, era o vaso escolhido. Até que quando chega no momento da sua morte, do corpo físico, ele em plena serenidade, porque houvera cumprido a sua missão, está diante do algoz que treme com a espada, e ele vai dizer: soldado, cumpre a tua missão, porque eu já completei a minha. E desencarna em paz, recebido por Estevão, por Ananias, por Abigail, a ir para o encontro do Mestre Jesus, para entrar na glória no seio do Senhor. Então a gente vai compreendendo como Jesus é capaz de iluminar tantos corações. Madre Teresa de Calcutá, ela estava no convento, mas ela olhava para a estátua, para o crucifixo, e lembrava de Jesus: tive fome, tu me deste de comer, tive sede, tu me deste de beber, eu estava nu e tu me vestiste, eu estive preso ou enfermo e tu foste me visitar, eu estava peregrino, sem teto, e tu me hospedaste. E ela, que estava ali somente rezando, trabalhando, ela vai pedir então autorização ao seu superior, que pergunta ao Papa se ela pode então pregar nas ruas de Calcutá, onde há tanta pobreza. Meus amigos, ainda hoje eu estive a trabalho na Índia, e mesmo na capital Nova Delhi a gente fica impressionado como há tanta pobreza, falta de higiene, de esgotos. Um país que tem 1/3 mais ou menos do tamanho do Brasil, e com a população 6 vezes maior, 1,2 bilhão de habitantes. E ela vai para Calcutá,
uma cidade muito pobre, para recolher aqueles que estavam enfermos, à beira da morte, que eram muitas vezes abandonados, que estavam nos hospitais sem famílias, os indigentes, para lhe dar pelo menos um lugar para onde pudessem morrer e serem acolhidos. Os doentes, os enfermos, as crianças também que eram acolhidas pelo seu trabalho, que vai conquistando o mundo. E hoje eu tive a felicidade, não é, de encontrar lá na Índia uma brasileira casada com um diplomata, em que ela trabalha nas Irmãs de Caridade, que foi a ordem criada por Madre Teresa. Que exemplo lindo! A iluminação no trabalho, na ação, na caridade. Vamos ver, não é, os mártires do cristianismo primitivo, porque o Espírito Samuel Lucas diz assim: Nazareno, quando você for falar sobre iluminação interior, diga ao público que a iluminação dos primeiros cristãos eram serem crucificados, empalados, devorados pelas feras, queimados como tochas vivas para que a chama do Evangelho não se apagasse. E a gente tão preocupado com o autoconhecimento, com aquilo, enquanto a iluminação também é essa renúncia, é essa entrega ao nosso eu superior, para que ele esteja em contato com Deus, porque o reino de Deus está dentro de vós. Vamos ver, meus amigos, Rufo, o escravo, que está lá no livro Ave Cristo, do Espírito Emmanuel por Chico Xavier. Aquele escravo que, por não negar Jesus, é condenado à morte. E suas filhas e sua esposa serem vendidas no mercado de escravos. E ele, com a sua resignação, não abjurou. E quando vai ser preparado então para ser amarrado a um cavalo bravio, para ser despedaçado, o mercador de escravos se aproxima dele e diz: morre em paz, meu irmão, tua mulher e teus filhos estarão bem comigo, eu também sou cristão. E ele então dá sua vida por Jesus e vai retornar mais tarde como Eurípides Barçanufo, para nos trazer o testemunho da caridade, do amor. O professor Eurípides, que vai divulgar a doutrina espírita dentro do colégio, o Colégio Allan Kardec, médio de faculdades notáveis. Quando o colégio começa a ser abandonado, porque as pessoas sabem que ele se tornou espírita, ele era muito católico. Ele está num momento de muita aflição, está chorando, porque o seu grande sonho era a educação. E ele percebe um espírito grandioso se aproximar, e ele pensa consigo: eu devo estar sendo vítima de uma mistificação, porque o espírito dessa hierarquia não poderia se aproximar de mim no estado em que eu me encontro, porque ele estava chorando. Os móveis já tinham sido requisitados, o prédio do colégio também. E o espírito se aproxima, e como ele tinha a faculdade da mediunidade mecânica, inconsciente, o espírito pega de sua mão e com um lápis escreve: não feche as portas da escola. Apague da tabuleta o nome Liceu Sacramentano, que ainda guarda resquícios da vaidade humana. Escreva em seu lugar Colégio Allan Kardec. Institua um curso de astronomia e ensine o Evangelho de meu filho às quartas-feiras. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o manto do meu amor. E assina Maria, serva de Deus. Ele recobra a lucidez, apaga imediatamente a tabuleta, coloca o nome Colégio Allan Kardec, e como que por um milagre as pessoas, os professores começam a retornar. Os seus amigos, seus parentes da Fazenda Santa Maria, que eram médicos de efeitos físicos, comparecem, e num fenômeno extraordinário, como que se houvessem altos falantes, todas as pessoas da cidade pequenina de Sacramento conseguiam escutar a voz de Eurípides quando ele estava orando às quartas-feiras. Há senhoras hoje que dizem que eram crianças e perguntavam: mamãe, quem é que está falando tão alto? E as mães diziam: é o espírita que está rezando. Num fenômeno impressionante de mediunidade de efeitos físicos.
Ele então, com a faculdade da bilocação e tudo, ajudando os pobres, cria uma farmácia homeopática. E quando chega a gripe espanhola, a influenza, que matou cerca de 50 milhões de pessoas no planeta, inclusive no Brasil. Era o ano de 1918 e Eurípides, com apenas 38 anos de idade, esquece de si mesmo e vai atender os enfermos, porque as pessoas estavam caindo como moscas mortas. Os corpos eram levados nas carroças, a doença altamente contagiosa, e ele trabalhando e trabalhando, ele contrai a doença, está com 40 graus de febre, o seu rosto quase em tom violáceo, e ele sem parar e a sua família insistindo: mas Eurípides, para o bem dos próprios pobres, você tem que descansar. Para o bem dos pobrezinhos? Que seria de mim se me metesse egoisticamente numa cama e deixá-los sem atendimento? O Espiritismo, essa doutrina que me ilumina, diz que eu posso me servir de meu corpo enquanto for possível, e vai continuar atendendo, até então que ele desaba. Acamado, continua ainda receitando receitas mediúnicas, até que chega um momento que já estava previsto, dizem alguns, de 1º de novembro de 1918, depois de 3 dias atendendo os enfermos, ele próprio muito doente, seus amigos estão ao redor, sua mãe, e ele, tranquila e serenamente, deixa o corpo físico para ascender às alturas, porque já tinha sido avisado pelo seu mentor, São Vicente de Paulo. Então vejam o que é a iluminação verdadeira, que nós um dia chegaremos lá. A gente não dá conta ainda, não é? Mas veja que a gente vai tendo a oportunidade de dar esses testemunhos, e deixou um rastro de luz que até hoje ilumina tantos corações. Vamos ver Joana d'Arc, o maior fenômeno de mediunidade em sua época. Uma menina de 15 anos de idade, uma virgem de Lorena, da cidade de Domremy. Ela vai escutar as vozes desde criança. Vai escutar as vozes de São Miguel, de Santa Catarina de Siena, de São Filipe, os patronos da França, que vão dizer a ela que um dia uma jovem vai libertar o povo francês da guerra contra a Inglaterra. E um dia revelam que ela é essa pessoa. Aquelas vozes que jamais lhe enganavam, que ajudavam a cuidar das ovelhas. Ela era uma pastora, pessoa simples, analfabeta. E ela então vai seguindo as vozes, e precisaríamos de uma palestra só para falar de Joana d'Arc. Mas ela enfrenta os exércitos, convence o rei francês da época, que estava deposto, que tinha até o subtítulo de fraco, que fez acordo com os ingleses, e ela então vai até o castelo. Quando chega lá, o rei pede para alguém se vestir como rei no lugar dele, e para pregar uma peça nela, para saber realmente se ela escutava vozes. E quando ela adentra o salão, fica aquele murmurinho, e o falso rei lá no trono. E quando ela chega para se aproximar dele e dizer: então é você que é a Virgem de Lorena, que vai salvar a França da Inglaterra? Sim, meu Delfim. Então beija a mão do seu rei. Quando ela vai pegar a mão do rei, os espíritos dizem: olha, não é ele. Aí ela diz: você não é. Você não é Carlos VI. E aí sai andando pelo meio da multidão e encontra no fundo, lá no pé da parede, o rei, que estava com roupa normal. Ela diz: você é Carlos VI, e eu vou lhe coroar na Catedral de Helms como rei da França. E foi um grande, aquelas pessoas que ainda tinham dúvida, ela sai de lá acompanhada pelos 6 generais que ainda restavam. Um trabalho impressionante, vai guerrear, e todas as batalhas dirigidas por Joana são vitoriosas. O mais improvável, ela vai atacar logo Orleans, que estava sitiada, a cidade tomada pelos ingleses, e vai libertar a cidade. Vários anos de batalhas, até que ela coroa
Henrique VI, o rei da França. Mesmo depois disso, perseguida, caluniada e tudo, e presa pelos próprios franceses, os borgonheses, que tinham feito um pacto com a Inglaterra. A França estava dividida. Então ela é convocada para a Inquisição, para ser torturada. Até hoje se pesquisa como uma mulher pode ter suportado tanta dor. E ela vai prosseguir firme, não abjura, responde todas as perguntas, até que então vai ser queimada viva. Colocam 1 metro de fogueira para que não sobrasse nada. Não temos nada de Joana d'Arc a não ser uma placa no chão na cidade de Rouen, na França. E o fogo é acendido 3 vezes. E quando tem ali então as labaredas começando a beijar-lhe os pés, ela pede um crucifixo, por favor. Havia 2 sacerdotes lá, um crucifixo, outro com a Bíblia, outro com a sentença, e nenhum deles teve coragem de dar um crucifixo. Uma pessoa que passava na rua pega 2 varetas, amarra e coloca com uma vara no seu vestido. E ela então, quando está sendo envolvida pela fumaça, vai exclamar: as minhas vozes são de Deus. A iluminação de Joana, através do testemunho, do amor, da confiança nos bons espíritos e no Senhor Jesus. Nós temos a história também de Anru, semelhante, que ele que é também queimado vivo, por defender que o Evangelho deveria ser traduzido para o tcheco, que deveria ser pregado para todas as pessoas, não somente em latim, que não concordava com as indulgências e tantos problemas que nós, que já fomos da igreja também, provocamos. E ele então é condenado à fogueira, e ele então vai dizer: Jesus, um dia tu deste a tua vida por amor à humanidade, hoje eu te entrego a minha por amor a ti. E vai cantar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E vai dizer a frase que ele tornou célebre: hoje vós assais um pato, porque hus significa pato, ganso, mas não tardará, retornará um grande cisne, voltando, voando em altas altitudes, que as vossas labaredas não alcançarão. E mais tarde, esse grande cisne retorna à terra, com o nome de Leon Hippolyte Lénizard Rivail, o nosso querido Allan Kardec, que dá sua vida também no trabalho, na codificação, na divulgação da doutrina espírita. Divulgando. Então o que ele mais fez foi organizar, sistematizar, nos dar esse patrimônio imenso que nós temos, que é a doutrina espírita, que às vezes não nos damos conta. Bezerra de Menezes, nós já falamos rapidamente. Chico Xavier, precisaríamos de uma palestra. Jerônimo Mendonça, na primeira palestra nós falamos. E o apóstolo João, meus amigos, que era também um jovem ainda muito impetuoso. Quando Jesus vai passar pela Samaria, que os samaritanos não lhe dão bola, não lhe dão hospedagem, não lhe dão comida, que é uma grande ofensa para os viajantes naquele contexto da época. João pergunta assim: Senhor, tu desejas lançar fogo do céu para queimar os samaritanos? Olha como é que era João. E aí Jesus vai trabalhar aquela alma, a pouco e pouco ele vai se transformar no evangelista que ficou o mais velho segundo as tradições e que teria nos trazido o Apocalipse, porque talvez ele tenha sido João, teria sido o profeta Daniel, que também houvera profetizado sobre o final dos tempos. E ele retorna e o anjo lhe diz que é necessário que profetizes mais uma vez. Ele já havia profetizado antes. Para entender o Apocalipse temos que ler Daniel, também Isaías, Ezequiel e tantos outros, Oséias, Jó. Mas a gente vai entender que o mais extraordinário é que ele retorna ao corpo físico para nos trazer o caminho da salvação. Vai retornar como o sol de Assis, vestindo a capa da humildade,
alimentando-se da caridade, cantando o Evangelho de Jesus por todas as nações. Francisco nos mostra o caminho que Jesus nos solicita, a caridade. Desencarna tão jovem, Eurípides com 38, Francisco aos 44. Jejuava muito, meditava muito, orava muito, mas trabalhava, esmolava, ajudava os necessitados e pregava o Evangelho. Pregava e vivia o Evangelho de Jesus, ao pé da letra. Deixou 200 mil seguidores, porque as palavras podem até convencer, dizia Francisco, mas é o exemplo que arrebata as multidões. Vejam a importância da nossa transformação moral. Como a gente vai, não é, ser muito mais eloquente, como Emerson nos diz, que as pessoas, o que você é, fala tão alto que as pessoas não escutam o que você diz, mas sobretudo o que você é. Então a gente vê, não é, tantas pessoas maravilhosas aqui. Francisco de Assis e Clara também faz a sua transformação, a sua iluminação, e nós gostaríamos de falar agora da maior transformação do Evangelho, segundo Humberto de Campos, Divaldo Franco, Maria de Magdala. Vocês vão ter uma palestra inteira sobre esse assunto, do Portal Ser, a chamada série Boa Nova, que é do nosso querido Haroldo Dutra Dias, que faz toda essa análise do contexto, dos costumes judaicos, para a gente compreender, não é? Ele que é um profundo conhecedor das obras de Emmanuel e também de Humberto de Campos, do livro Boa Nova. Então, ele vai mergulhar, e lá nesse livro, no capítulo 20, nós vamos ter a narrativa sobre Maria Madalena. Antes da ressurreição de Jesus, o seu nome só aparece na Bíblia em Lucas 8, versículo 2. Junto ao nome de Susana e Joana de Cusa e outras mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus e que serviam Jesus com seus bens. E como é que era ser mulher naquela época, meus amigos? Olha, naquela época, ser mulher era como se fosse um animal. A sociedade extremamente patriarcal. O pai era dono dos seus filhos, podia até matar seus filhos se fosse necessário. As mulheres normalmente havia politeísmo, os homens compravam as mulheres como se compravam escravos. Então o homem tinha assim, o seu patrimônio, o imposto de renda deles era assim: eu tenho um terreno, tenho 20 cabras, 30 ovelhas, não é? 50 bois e vacas e tenho 10 mulheres. Eram muito submetidas àquela cultura assim. Vejam que a gente está muito melhor hoje e não se dá conta disso, não é? Se está lá na escritura que se precisavam de 10 pessoas para orar na sinagoga, quem que eram as 10 pessoas? 10 homens, não eram 10 mulheres. Tinha toda uma coisa com o problema com as mulheres, não é? Se a mulher não casasse, ela ficava mal falada. Até hoje ainda tem essa bobagem, né? Mas naquele tempo era uma coisa terrível. Então ela se casava com qualquer um que aparecesse. E se o marido a deixasse, ela não podia casar, senão era chamada de prostituta também. Então, às vezes, prostituta tem uma série de símbolos, não é, no Evangelho que a gente precisa entender. Agora, imagine uma mulher jovem, linda, rica, muito bem vestida, cheirosa, desejada, irreverente, destemida e protegida pelos patrícios romanos, e que ainda morava numa vila principesca proporcionada por eles. Esta era Maria de Magdala. Ela se entregou à prostituição. Humberto de Campos fala realmente que ela era uma mulher da vida, ou como o Chico nos fala, não é? Sempre com seu carinho, o Chico diz assim: era uma das mulheres que ainda vivem, não é? Comercializando as energias do sexo, não é? Chico não chamava prostitutas, falava as nossas irmãs que vendem as energias do sexo. Então ela era riquíssima porque ela era muito linda e sempre bem vestida, muitas sedas, perfumes caros, não é? Ela tinha o privilégio de escolher os seus amantes, mas era profundamente infeliz, depressiva. Queria encontrar o amor verdadeiro porque o amor lhe faltava. E quando ela ouve falar daquele estranho Galileu,
aquele homem que devolvia a visão aos cegos, que levantava os paralíticos. Ela então, num impulso, se dirige até Cafarnaum, até a casa de Pedro, onde ela se encontrava. Antes disso, só lembrar que naquela unção de Jesus, dizem que foram duas, uma em Betânia, essa está registrada, e a outra que ninguém sabe onde foi, mas Humberto de Campos diz que foi na cidade de Naim. Então que Jesus vai convidado para a casa de Simão, o fariseu, aquele homem rico, e que não beija, porque era um costume da época. Se você recebia uma pessoa na sua casa, se era do seu mesmo nível, você beijava no rosto. Se era um mestre, um doutor da lei, você beijava na mão. Mas Simão, o fariseu, não faz nada disso com Jesus. E você lavava os pés do convidado com água fria, porque quem anda no deserto, imagine como é que não ficam os pés. E colocava ainda unguento na sua cabeça, óleo, ungia. E nenhuma das três coisas o Simão faz com Jesus, ou seja, eu não te reconheço como mestre. Era isso o recado que ele queria dar. E Jesus fica ali muito tranquilo. E como naquelas cidades pequenas, muitas vezes esses jantares eram abertos, muitas pessoas vinham, se aproximavam para ver o que estava acontecendo, e Jesus já era uma pessoa conhecida. Eles se sentam, normalmente as pessoas sentavam assim, como se sentam os japoneses, com de joelhos assim, e ficavam à mesa. E uma mulher entra, Madalena, e começa a chorar sobre os pés de Jesus, lavar com suas lágrimas, enxugar com seus cabelos, pega, o perfume, derrama sobre o seu rosto, sobre o seu corpo. E quando o fariseu observa, olha, se esse homem fosse um profeta, ele saberia que se trata de uma pecadora. E aí o que é que Jesus disse? Jesus estava calado até agora. Aí ele disse: Simão, eu entrei em tua casa e tu não me deste o beijo, tu não me lavaste os pés. E esta mulher, desde a hora que chegou, não cessa de fazer isso com suas lágrimas, com seus cabelos, com seu perfume. Agora imagine, Simão, se um homem devia muito ao seu senhor e o outro devia muito pouco, qual dos dois deve ficar mais grato ao seu senhor se for perdoado da dívida? Aquele que devia muito ao Senhor, pois assim é com ela, porque muito amou, seus pecados foram perdoados. Então ele nos dá essa lição de que o amor a Jesus, que se substancia na caridade com os nossos irmãos. Francisco de Assis vai dizer que o momento mais importante da sua vida eu precisar de ajuda aqui de alguém para ligar a fonte do computador, apagou. O momento mais importante da sua vida, acho que está mal encaixado ali, aquele verdinho. É quando ele está no seu testamento, ele vai dizer que é quando ele pela primeira vez encontra um leproso, sem a repulsa. Ele tinha muito medo dos leprosos, de contrair a lepra. Tá bom, acendeu. E ele, depois que escuta a voz de Jesus, que começa a sua transformação, ele encontra um leproso pedindo-lhe uma moeda. Ele tira a sua única moeda, muito de pouco valor, a sua última, e coloca em suas mãos. Ele continua caminhando, mas algo lhe diz que faltava alguma coisa. Então ele retorna, abraça o leproso, dá-lhe um beijo, e naquele instante ele vai dizer que aquilo que lhe era amargo lhe torna doce, que aquilo que lhe provocava repulsa, agora lhe provocava amor. E ele vai ver no rosto do leproso a face de Jesus, e Jesus lhe falar: sim, Francisco, sou eu, porque toda vez que fizeste a um desses mais pequeninos, foi a mim mesmo que tu fizestes. Vai dizer que foi o momento mais importante da sua vida. Então vejam, E Madalena então está lá curando Jesus, e ela vai então fazer a maior transformação. Porque imagine, meus amigos, a gente ser rico,
ser bonito, ter todo o conforto, toda a riqueza, todas as melhores comidas, os manjares, não é? Os romanos lhe protegendo tudo, e as mulheres com inveja. A mulher parece que adora fazer inveja para as outras, né? As outras mulheres morrendo de inveja porque ela é uma ameaça. Ela era detestada pelas outras mulheres porque era uma ameaça para ela, e era o sonho de consumo das mulheres, porque as mulheres eram, não é? Muitas delas trabalhavam na agricultura, cuidando dos filhos, aquela roupa simples e tal, cuidando do marido, não tinham nenhum privilégio, não podiam falar nada, não podia isso, não podia aquilo, e ela enfrentava tudo, enfrentava as regras do povo judeu, ela fazia o que queria, ela era autônoma, ela era independente, bonita e tudo. Então imagine a inveja das mulheres. Ela se converte, e depois da crucificação de Jesus, não é? Porque foi a maior transformação do Evangelho, foi de Madalena, porque imagine, não é, a gente ter essas questões, e apagou de novo, essas questões, não é? Deixar todos esses bens, toda essa riqueza, todas essas mordomias, e nós nos entregarmos ao Evangelho do Cristo. Agora acendeu, vamos torcer, façam preces aí, para a gente não ficar sem computador. Então, meus amigos, a gente vai compreendendo, quando estuda o Evangelho de Jesus, que Maria vai abandonar tudo aquilo para seguir um carpinteiro que não tinha nada, ser aqueles homens que eles próprios tinham preconceito contra ela, Pedro e muitos outros apóstolos, tinham até ciúme porque Jesus dava muita atenção. E quando ele é crucificado, ela está lá aos pés da cruz, firme ao lado de Maria de Nazaré, de tantas outras. E quando ele reaparece, para quem que ele aparece em espírito? Para sua mãe querida e amada? Não. Para João, o discípulo amado? Também não. Para Pedro, a quem ele confiara o rebanho? Também não. Vai aparecer para uma grande pecadora que se transformou, que se converteu, que fez a maior transformação. Aí a gente lembra de Kardec: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que empreende em domar as suas más inclinações. Então a gente tem más inclinações, a gente não é perfeito, a gente aceita, a gente ama, não é? A gente tenta superar, sublimar, canalizar, mas a gente tem más imperfeições. E aí ela vai fazendo essa grande transformação. Jesus aparece para ela. E mais tarde, quando ela tenta seguir os apóstolos que estão se dividindo para a divulgação do Evangelho, ninguém quer ficar com ela. Eles tinham preconceito. E aí ela vai buscar trabalho nas casas de famílias, mas era odiada por todos, pelas mulheres. E ela vai se ver sozinha, nos narra Humberto de Campos no livro Boa Nova. Antes disso, há um momento muito interessante, quando nós estávamos falando que ela se dirige então até a casa de Pedro em Cafarnaum, onde Jesus se encontrava, o seu primeiro encontro com o Mestre, que eu vou narrar aqui, não é? De acordo com a nossa memória, mas vocês encontram no livro, no CD Perdão e Auto-Perdão de Edivaldo Pereira Franco. São 4 CDs. Então ele vai narrar que ela entra com muita vergonha na casa de Pedro. Quando ela entra, Jesus está pregando para os apóstolos. Ele volta seus olhos para ela e diz: Maria. Tu me conheces, Senhor? Maria, eu sou o bom pastor, e o bom pastor conhece suas ovelhas uma a uma. O bom pastor, Maria, ele dá vida por suas ovelhas. Mas, Senhor, se tu me conheces, tu sabes que eu sou uma pervertida. Não, Maria, sei apenas que estás doente. Mas, Senhor, eu vivo no lupanar, no prostíbulo, no bordel. Mas é também um lar, Maria, e melhor do que lá estivesses exposta como mercadoria para as ilusões dos homens, como seria bom que estivesse dando demonstrações do amor de Deus para todas as gentes. Maria, ama aos teus filhos. Naquela hora ela baixa os olhos e diz:
desgraçada de mim. Tenho o ventre varado 1000 vezes e jamais tive a honra de ser mãe. Maria, quando eu te digo para amares os teus filhos, é para amares aos filhos que não têm mães, as mães que não têm filhos. Porque amar um filho da própria carne é um dever imposto pela lei dos homens, mas amar aos filhos que não têm mães é uma proposta do amor de Deus. Maria, tu não vês depois da chuva e da destruição, o sol da primavera beijar o monturo e arrancar dele flores miúdas? Sim, Senhor, eu vejo, pois assim é com todo aquele que ama. Vai, Maria, e ama. E aquela mulher, antiga rainha do sexo, Miriam de Migdol, faz a maior transformação de toda a história do Evangelho e se torna uma seguidora de Jesus. Quando então, depois da crucificação, depois do reaparecimento do Cristo, ela fica sozinha. Começam a chegar com o seu som característico alguns leprosos que vieram da Idumeia, da Síria, e vem perguntar pelo profeta Galileu. E ela vai dizer: oh, meus irmãos, vocês chegaram tarde demais, mataram-no, mas ele nos deixou o seu evangelho. E eles ficaram completamente abatidos, deram as costas e começaram a ir embora. E ela vai pensar que eu não tenho ninguém, eu estou sozinha. Eles vão ser os meus irmãos. Acompanham-nos, esperem por mim. E vai com eles até os locais onde eles se encontravam, normalmente vales dos leprosos. E ela, sentada sobre uma rocha, falava-lhes do Evangelho de Jesus. E aqueles rostos, aqueles olhos cansados, abatidos, agora se iluminavam com a mensagem extraordinária do Cristo, das bem-aventuranças, das suas parábolas, e ela falando do amor de Jesus por cada um de nós, que suportássemos com resignação as nossas provas, porque bem-aventurados são aqueles os que sofrem, os aflitos, os enfermos, porque serão consolados. Falando das claridades do mundo espiritual, e falando, sendo amada por eles, até que um dia ela percebe uma mancha branca, e quando a toca, não sente nada, não sente dor. É um sintoma da lepra, que hoje tem tratamento. E ela, que antigamente costumava dizer: vós, meus irmãos leprosos, naquela tarde ela está radiante e vai dizer: nós, os leprosos. E começa a falar de Jesus. Vai, não é, adoecendo com o passar do tempo, e quando já está muito fraca, ela resolve visitar Maria de Nazaré, matar a saudade da Senhora, se aproximar de João, e caminha com dificuldade, passando muita fome, sendo desprezada. Alguns lhe atiram algumas migalhas de pão, e ela vai com dificuldade, arrastando-se, muitas vezes, já no fim da vida, carcomida pela lepra. Ela se aproxima então de onde se encontrava Maria de Nazaré, e desfalece, desmaiada, falando o nome de Maria, de João, e até que alguém se compadece, quando escuta, leva até a casa onde João Evangelista se encontrava com Maria, na ilha de Patmos. Elas trocam impressões. Maria está emocionada com seu estado e com a sua transformação moral, até que ela começa a sentir um leve torpor e vai lembrar-se das praias do mar da Galileia, quando Jesus, diante de um barco, falava para a multidão, trazendo bálsamo, a esperança, o consolo para todos os corações. E ela vai ver uma luz distante aproximar-se, agigantando, e quando começa a chegar na praia, ela reconhece: Rabone, mestrezinho. Sim, Maria, sou eu. E vem tomá-la nos braços
e levá-la para o seu reino, porque ela conheceu o amor incondicional, o amor que Jesus nos convida há 2000 anos, meus amigos. Vamos colocar um vídeo, né? Lembrando que o amor do Cristo nos constrange, nos ensina Paulo, e que Ele é o bom pastor e que dá vida por suas ovelhas, não é? E a iluminação que Ele espera de nós? A caridade. E qual a maior caridade que a gente pode fazer para Jesus? É divulgar o seu Evangelho. E a doutrina espírita transforma o seu Evangelho em algo muito mais consistente e mais belo e mais claro para todas as pessoas hoje em dia. Então nós vamos ler uma poesia e colocar o vídeo, porque a gente não está tendo condições de assistir, né? Tem muita claridade, vocês estão muito iluminados no final do seminário. E o espírito Casimiro Cunha, no livro Parnaso de Além Túmulo, que foi um grande escândalo em sua época, porque aquele rapaz pobre que estudara tão somente até a 4ª série do 1º grau, ele vai escrever dezenas de poetas brasileiros e portugueses com toda a sua beleza, com toda a sua riqueza. E Casimiro Cunha vem nos falar da supremacia da caridade. A fé é a força potente que desponta na alma crente, elevando-a aos altos céus. Ela é chama abrasadora, reluzente e redentora, que nos eleva até Deus. A esperança é flor virente, alva estrela resplendente, que ilumina os corações, que conduz as criaturas às almejadas venturas entre célicos clarões. A caridade é o amor, é o sol que nosso Senhor fez raiar claro e fecundo, alegrando nesta vida a existência dolorida dos que sofrem neste mundo. A fé é um clarão divino, refulgente e peregrino, que irrompe trazendo a luz. A caridade é a expressão da personificação do Mestre amado Jesus. A esperança é qual lume ou capitoso perfume que nos alenta na dor. A caridade é uma aurora que resplende a toda hora, nada empana o seu fulgor. Seja, pois, abençoada essa fúlgida alvorada a raiar eternamente. Caridade salvadora, pura bênção redentora do Senhor onipotente. Muito obrigado, meus amigos. Muita paz. Obrigado a todos vocês pelo carinho. E eu queria colocar um videozinho, né? Já que é Natal, a gente tem um vídeo aqui, que esse não precisa nem ver. Vai dar pra gente só escutar e entender. Chama a oração do Natal, para a gente lembrar de Jesus e fazer a nossa prece de encerramento. Rei divino, Natal singelo, por que te fizeste criança diante dos homens, quando podias ofuscá-los com a grandeza do teu reino, soberano da eternidade? Por que estendeste braços peregrinos e trilhos aos pastores humildes, liquidando-lhes proteção, quando próprio firmamento te saudava, como uma estrela sublime, emoldada de melodias celestes? Certamente, vinhas ao encontro de nosso coração para libertá-lo. Procuravas o vazio de nossa alma para convertê-la em água nas tuas mãos. Preferias esmolar segurança e carinho para que em te ajudo de algum modo
tornaste pequenino, para que a sombra do orgulho se desfizesse em torno de nossos passos, e pediste esta paixão, porque não nos buscavas por adornos no teu carro de triunfo, como vassalos de tua glória, nasci por amigos, espontâneos de tua causa e tutelados de tua bênção, e modificaste assim o destino das nações, colocaste o trabalho digno onde a escravidão gerava miséria, acendeste a caridade do perdão onde a noite do ódio assegurava o inferno, e ensinaste-me a servir para que a vida se tornasse mais bela. É por isso que ajoelhado no espírito, recordando o berço pobre, ofertamos de coração. Arranca-o, Senhor, da grade de nosso peito, enferrujado de egoísmo, e faze-o chorar de alegria no deslumbramento de tua luz. Conduz-nos ainda aos tesouros da humildade, para que o poder sem amor não nos enlouqueça a inteligência, e deixe-nos entoar o cântico dos pastores quando repetiam em pranto jubiloso a mensagem dos anjos: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para os homens. Então, depois dessa prece tão bonita, né, nós já concluímos e queremos agradecer a todos e pela presença, pela paciência, e que a gente possa se reencontrar então mais vezes, e agradecer então ao Chico Leite pelo convite, a Luzimeira por ter nos acolhido, né, ao presidente da casa também, o Pedro, a Meire, que veio lá da Federação Espírita da Bahia, e também ao nosso querido Roseval, da Federação Espírita daqui do estado de Sergipe, e também ao programa Luz, Momentos de Luz. Nós estivemos lá também, entre outros programas de rádio, na Liberdade FM, na Rádio Jornal também, né? Nós estávamos também divulgando o evento, então agradecer a todos os amigos e companheiros que nos auxiliaram.